O simples fato de Pedro estar em Jope, cara, é muito significativo. Eu não sei vocês, e a minha intenção aqui também não é julgar o nível de conhecimento de um ou de outro. Cada um tem o seu nível de conhecimento. Mas eu sei que quando nós estamos estudando a Bíblia, e quando a gente pega um pouco de familiaridade com a Bíblia, cara, às vezes a gente escuta uma palavra ou outra e a nossa mente automaticamente faz uma relação entre as coisas, sabe? Assim, tipo, é uma associação muito forte, muito rápida, muito automática. E quando eu, por exemplo, ouço falar de Jope, a minha mente automaticamente volta no Antigo Testamento. Talvez outras pessoas já vão entender aonde que eu quero chegar. Porque existe uma história no Antigo Testamento muito famosa, muito conhecida, muito interessante, que envolve a cidade de Jope. E essa história é a história de Jonas. Eu não vou contar a história de Jonas, inclusive se você está assistindo essa aula dentro do Pregai College, a gente tem aqui uma imersão falando só sobre Jonas, é só você ir lá. Mas quando Jonas recebe a ordem de Deus que ele deveria ir até a grande cidade de Nínive pregar contra ela, todo mundo lembra que Jonas fugiu e todo mundo lembra que ele foi para Tarsis. Só que nem todo mundo lembra de onde saiu o navio para Tarsis, e o navio saiu de Jope. Pedro foi até Jope e de Jope ele embarcou para Tarsis. Então Jope é essa cidade que ficou marcada pela desobediência de um profeta que foi enviado a um povo que não era o povo de Israel. Olha como essa história parece com a história de Pedro. Aqui a gente tem Pedro, que está prestes a receber a visita dos empregados de Cornélio, convidando para ir até Cesareia, até a casa de Cornélio, óbvio, com todo esse pano de fundo do tipo, olha, Cornélio estava orando, e aí veio um anjo, deu a ordem, vamos lá. Mas a situação é muito parecida. Cornélio era um gentio, os ninivitas eram gentios, Jonas era um profeta, Pedro era um apóstolo e os dois receberam a mesma ordem de Deus. Vão além dos limites de Israel. Jonas, você vai para Nínive. Pedro, você vai para Cesareia, para a casa de um gentio. No caso de Jonas, ele desobedeceu. A cidade de Jope, ela fica marcada a partir da história de Jonas como uma cidade em que o evangelho deveria ter sido pregado aos gentios, porém o profeta desobedeceu. É uma cidade que fica marcada com esse carimbo, com esse estigma. E aí parece que os anos se passam, os séculos se passam, na verdade, e a história, ou melhor, Deus, através da história, dá uma segunda chance para a cidade de Jope, como se ela pudesse agora se redimir através de Pedro. A história se repete, o cenário se repete. Inclusive, isso não estava nem na aula, mas eu lembrei que eu tenho aqui, ó, vou deixar uma recomendação para vocês. Lembrei aqui, ó. O Profeta Pródigo, do Tim Keller, é um livro que fala sobre isso. Eu tava falando com vocês e tava falando, gente, onde que eu li sobre isso? Foi aqui, ó, Profeta Pródigo, do Tim Keller. Um livro sensacional que fala sobre Jonas. Então, se você gosta de Jonas, pode comprar esse livro sem medo de ser feliz. E aí parece que Jope agora tem uma segunda chance, né, de se redimir nas mãos de Pedro. A pergunta que fica é, será que Pedro vai repetir o que Jonas fez? Que é fugir da ordem de Deus, fugir do mandato de Deus? Ou será que ele vai, de fato, ali obedecer e acatar as ordens do Senhor? É o que a gente, obviamente, já sabe, né, que ele obedece, mas é um paralelo interessante entre a história de Jonas e Pedro, que se encontram nessa cidade, que é a cidade de Jope, tá bom?